A paz do Senhor Jesus Cristo para você, meu irmão e minha irmã que me ouve neste exato momento. Neste áudio, neste vídeo, eu quero compartilhar com vocês um pouco mais sobre a palavra do Senhor Jesus. Eu quero neste áudio, neste vídeo, falar sobre a divindade do Senhor Jesus. Um tema um pouco complexo, um pouco complicado, entre muitas religiões, entre muitos grupos sectários, entre muitas igrejas. Eu quero dizer para você, já desde o início, que a divindade de Cristo é evidente nas Escrituras Sagradas, até mesmo no Velho Testamento. Ainda no Antigo Testamento, a divindade de Cristo é revelada, mas alguns grupos religiosos, eles querem contrariar a palavra de Deus, usando textos bíblicos, ou seja, usando a mesma Bíblia, a mesma palavra que afirma que Jesus é Deus. Muitas pessoas, sem o devido conhecimento bíblico, pegam trechos isolados da palavra de Deus para afirmar que Cristo, ele não é o verdadeiro Deus Jeová, o verdadeiro Deus eterno, o verdadeiro Senhor dos exércitos, o verdadeiro Deus todo-poderoso, e não há outro igual a ele. Então vamos para a palavra de Deus. Eu quero estar lendo aqui um trecho de Isaías. Capítulo 9 de Isaías, versículo 6, diz o seguinte: a respeito de Jesus Cristo, diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, ou Pai Eterno, e Príncipe da Paz. Então, meu irmão e minha irmã, Cristo tem este nome, ou este título: Deus Forte e Pai Eterno. E analisando as Escrituras, por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, Moisés diz ao povo o seguinte: Moisés diz: ouve, ó Israel, o Senhor Jeová, nosso Deus, é o único Deus, o único Senhor. Então fica evidente que o Deus Jeová, ou em outras traduções o Deus Iavé, o Deus Javé, ele é um Deus único, soberano, onipotente, onipresente, onisciente e onividente, porque ele vê todas as coisas, sabe todas as coisas e tem todo o poder em suas mãos. Então fica claro nas Escrituras Sagradas que só existe um único Deus. Não existe espaço para dois deuses iguais, não existe espaço para três deuses iguais. Isso seria politeísmo. O politeísmo seria vários deuses sendo adorados, vários deuses sendo adorados pelas pessoas, e isso Deus reprova. O único e verdadeiro Deus, ele reprova que as pessoas adorem outros deuses, outras divindades. E um dos mandamentos de Deus, um dos mandamentos do Senhor é este: não terás outros deuses diante de mim. Vamos continuar lendo agora as Escrituras, e nesse estudo vamos ler Isaías 43, versículo 10. Vamos ver o que diz Isaías 43, versículo 10. Abra sua Bíblia para acompanhar a leitura. Em Isaías 43, 10, nós encontramos o próprio Deus dizendo: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor Jeová, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum Deus depois de mim. Eu estou usando aqui a Bíblia online, você pode conferir esse mesmo texto de Isaías 43, 10, em outras versões. Pela internet você consegue inúmeras versões da Bíblia, mas você vai ver que Isaías 43, 10 tem um sentido só. Mostra um único Deus, o Deus Jeová, ou o Deus Iavé, e ele fala para o povo de Israel. O povo de Israel, os israelitas, são testemunhas de que ele, Jeová, Deus, ele é o único Senhor, ele é o único Salvador. No versículo 11 desse mesmo capítulo de Isaías 43, nós vamos encontrar ele dizendo o seguinte: Isaías 43, lemos o versículo 10, agora o versículo 11. Diz o seguinte: eu mesmo sou o Senhor, eu mesmo sou o Senhor, ou eu mesmo sou Jeová,
e além de mim não há Salvador algum. Mais uma vez, Deus declarando que Ele é o único Deus e o único Salvador. Logo, não pode haver na Escritura um outro Salvador. Se aparecer um outro Salvador, então o Deus Jeová, ele seria um Deus mentiroso. Se aparecer um outro Deus, tomando a glória de Jeová, tomando o espaço de Jeová no coração das pessoas, então Jeová mentiu aqui ao declarar que ele é único Deus e único Salvador. Vamos para mais textos bíblicos para compreendermos a divindade de Jesus Cristo e chegarmos a uma conclusão, a conclusão de que Ele, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus Jeová do Velho Testamento, ou da Antiga Aliança, como queiram entender. Vamos ler aqui Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 42 e o versículo 8, que diz o seguinte: Jeová diz, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, e nem a imagens de escultura darei meu louvor. Eu vou repetir. Isaías 42, 8. O Deus Jeová declara, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Eu não darei a outro a minha glória, nem a imagens de escultura darei o meu louvor. Então, mais uma vez, no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, nós encontramos Jeová Deus, ele afirmando que ele não divide a sua glória com ninguém. Não pode aparecer na Escritura ninguém, absolutamente ninguém, dividindo a glória de Jeová. Porque se aparecer alguém dividindo a glória de Jeová, então, mais uma vez eu repito, Jeová seria um Deus mentiroso. Jeová estaria faltando com a verdade. Mas Jeová é a verdade, ele é Deus, ele não pode mentir. Ele é um Deus perfeito. Nele não existe erro, não existe iniquidade, não existe pecado, não existe engano. E o estudo deste vídeo, deste áudio, a mensagem central é a divindade de Jesus Cristo, provando que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus Jeová. Jesus Cristo é o próprio Deus do Velho Testamento, porque os textos bíblicos comprovam isso, comprovam que só existe um Deus, só existe um Salvador e um Senhor. Vamos para mais textos bíblicos no Velho Testamento. Vamos para mais textos bíblicos. Gênesis capítulo 24, vamos ler o versículo 27. Gênesis 24, vamos ler o versículo 27, que diz o seguinte. Gênesis 24, 27 diz, bendito seja o Senhor. Eu vou ler o 26 e o 27. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Então, essa passagem fala a respeito de Rebeca, quando um dos homens de Abraão foi enviado para arrumar uma esposa para Isaac. Então o que acontece? O homem enviado por Abraão, ele tinha a missão de encontrar uma jovem, uma esposa, para Isaac, porque Abraão ia morrer. Ele queria deixar o filho dele, Isaac, casado. Ele queria deixar o filho dele já com uma esposa. Então, o empregado de Abraão, Eleazar, ele foi enviado para buscar essa mulher para Isaac. E quando tudo ocorre perfeitamente bem, ele agradece a Deus. Então, no texto de Gênesis está escrito, bendito seja o Senhor Jeová, o Deus do meu senhor Abraão. Então, o Deus de Abraão é Jeová. Este Jeová, ele é o único Deus. É o Deus Javé, em outras traduções. Javé, Jeová ou Iavé, tudo se refere ao único Deus. Mais textos no Velho Testamento para a gente prosseguir o estudo, provando que só existe um Deus e um Senhor e um único Salvador. Vamos agora para o profeta Oséias. Livro do profeta Oséias,
capítulo 13. Vamos ler o versículo 4. O Deus Jeová diz o seguinte, Oséias capítulo 13 e o versículo 4. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim. Nenhum outro Salvador, senão a mim. É aqui que eu quero fazer uma pergunta para todas as seitas e igrejas e pregadores, pastores, teólogos, filósofos, religiosos, enfim. O Deus Jeová, no livro do profeta Oséias, no capítulo 13, no versículo 4, ele dá uma recomendação importante. Ele diz, mas eu sou o Senhor, o seu Deus. Veja dois títulos aqui, ó, Senhor e Deus, referindo-se a uma pessoa só, a um só ser. O mesmo que é Deus, ele também é Senhor. Ele não pode ser Deus e não ser Senhor. Isso seria heresia. Da mesma forma, ele não pode ser Senhor, que é Jeová, em hebraico, né? Ele não pode ser Jeová e não ser Deus. Ele não pode ser Deus e não ser Senhor. E ele ainda continua dizendo, e ele revela um outro título dele. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim. Nenhum outro Salvador senão a mim. Vocês não reconhecerão nenhum outro Salvador senão a mim. Jeová revela que ele é Jesus Cristo. Essa é a revelação do livro de Oséias, do capítulo 13, versículo 4. O próprio Deus Jeová afirmando que ele é Jesus Cristo. Ele diz, vocês não reconhecerão nenhum outro Salvador senão a mim. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim. E eu acabei de ler Isaías 43:11, onde o próprio Deus Jeová diz, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Fora de mim não há Salvador. As Escrituras Sagradas são claras em afirmar que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Senhor Jeová. Toda religião, toda seita, toda igreja, toda comunidade cristã ou não, todo grupo religioso ou não, qualquer pessoa que negar que Jesus Cristo é o próprio Deus Jeová, essa pessoa não conhece a Bíblia Sagrada. Essa pessoa não conhece as Escrituras. Quer você seja judeu, muçulmano, quer você seja ateu, quer você seja evangélico, quer você seja de qualquer religião. Se você negar que Jesus Cristo é o Deus Jeová, se você negar que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, você está indo contra as próprias palavras de Jeová. Eu vou repetir mais uma vez. Oséias capítulo 13, versículo 4. O Deus Jeová afirma que ele é Jesus Cristo, o Salvador, o único Deus. Ele diz o seguinte, mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador senão a mim. Se não existe nenhum outro Salvador senão Jeová, está claro, está perfeitamente claro que ele é Jesus Cristo. Não importa a tua opinião sobre a Bíblia, não importa a tua ótica, a tua visão sobre os textos da Bíblia. Não importa, o que importa é o que diz a Escritura. E a Escritura afirma que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Deus Jeová. Jeová continua dizendo no versículo 5, eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Versículo 6, quando eu os alimentava, vocês ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Aqui não diz esqueciam de outro Deus. Aqui Jeová está dizendo, então vocês me esqueciam. Esqueciam dele, do próprio Deus que os livrou da escravidão. O próprio Deus que abriu o mar vermelho para eles. O próprio Deus que deu alimento a eles durante o deserto, durante suas peregrinações. O próprio Deus que livrou o seu povo da escravidão no Egito. Eles ficaram escravos por 430 anos e tiveram a libertação por meio de Moisés. O homem foi levantado por Deus, pelo Senhor. Então Deus fala com uma certa indignação porque o povo o esqueceu. O povo recebeu as bênçãos de Deus e quando estavam satisfeitos, o povo se encheu de orgulho e virou as costas para Deus, o único Deus de Israel. Vamos continuar no Velho Testamento, mas lendo agora Salmos.
Vamos agora para o livro de Salmos, que também tem revelações importantes a respeito do Senhor, o único e verdadeiro Senhor. Vamos pegar aqui o Salmo 23, um salmo conhecidíssimo, que diz o seguinte: Jeová é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens ele me faz repousar e ele me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Então esses 3 primeiros versículos do Salmo 23 revela Jeová sendo o único pastor, Jeová cuidando de Davi e fazendo aquela figura entre pastor e ovelha. Nós vemos Davi, o salmista, o rei Davi, se colocando na condição de ovelha, recebendo, conforme o texto, recebendo todos os cuidados de um pastor amado, um pastor que cuida da sua ovelha. Como reconhecer que Jesus é o Deus Jeová? Como reconhecer que Jesus Cristo é o pastor Jeová? Agora será preciso darmos um salto até o Novo Testamento. E você que acompanha o Salmo 23, você vai abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 10, para que possamos compreender que este pastor que cuidava de Davi, ele é Jesus Cristo. Jeová é Jesus Cristo. Jesus diz o seguinte, capítulo 10 de João, do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vou repetir. Jesus Cristo disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quem morreu na cruz do Calvário? Quem deu a vida por nós? Foi o bom pastor Jeová. Ele é Jesus Cristo. Ele é Jesus Cristo. Então não existe 2 pastores. Você que tem essa ideia na tua cabeça, tire essa ideia da tua cabeça. Tire essa ideia da sua cabeça. Você pode pegar qualquer Bíblia e ler o Salmo 23, você vai encontrar Davi dizendo que Jeová é o seu pastor. Você vai encontrar em qualquer Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11, Jesus afirmando que ele é Jeová, que ele é o pastor que cuida das ovelhas. Não existem 2 pastores, como eu já falei. Vamos ler o versículo 14 do mesmo capítulo 10 de João, que diz o seguinte: Jesus fala: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Aí aqui Jesus revela: assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Olha que confusão aqui, se imaginarmos que Jeová é um e Jesus é outro. Olha que confusão. É por isso que nós devemos desmascarar o falso ensino das seitas e das igrejas que negam que Jesus é Deus. Olha que confusão aqui Jesus estaria causando. Se por um acaso ele não fosse o próprio Deus Jeová, se ele não fosse o próprio pastor. Jesus Cristo diz: Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Logo, ou o pastor Jeová ou o pastor Jesus vai desaparecer. Se é para raciocinarmos que tem 2 pastores, se é para raciocinarmos que Jeová é um e Jesus é outro, então ou Jesus ou Jeová vai desaparecer. Um ou outro vai ter que desaparecer, porque nas palavras de Jesus haverá um só rebanho e um só pastor. Qual é o pastor que vai morrer então? Qual é o pastor que vai morrer para ficar um pastor só tomando conta do rebanho? Então não tem lógica seguir o raciocínio de muitas seitas que negam que Jesus é Deus. Não tem lógica seguir este raciocínio, porque só existe um pastor. E Cristo diz bem claro, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por que um só rebanho? Porque todo o povo de Deus, convertido a Jesus Cristo, se torna um só rebanho. E logo, se são um só rebanho, não necessita de 2 pastores. Necessita de um pastor só. E quem é este pastor? Vamos ver aqui no próprio livro de João. Vamos ler o capítulo 14 de João. Vamos ver quem será este único pastor.
No mesmo livro de João, aqui no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus diz o seguinte. Tomé faz uma pergunta para Jesus dizendo assim, versículo 5. João 14, versículo 5. Tomé faz uma pergunta para Jesus. Senhor, não sabemos para onde tu vais. Como então podemos saber o caminho? Então Jesus respondendo a Tomé disse o seguinte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, a não ser por mim. Jesus diz, vou repetir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus deixou claro para Tomé que é impossível que alguém chegue a Deus sem Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Cristo disse, vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai, como se o Pai estivesse em outro lugar. Ele disse, vem ao Pai. Jesus deixa claro nessas palavras que Ele é o próprio Deus. Ninguém pode vir a Deus se não vir a Jesus Cristo. Se não vir a Jesus, é impossível que a pessoa se achegue a Deus. Porque o próprio Deus foi quem desceu do céu, se fez carne e habitou de forma humana entre os pecadores. Eu tenho batido nessa tecla, eu tenho falado isso e sempre eu vou falar. Até eu morrer, eu sempre vou pregar que Jesus Cristo é o Deus Jeová. Ele é o pastor Jeová. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade ou o Pai eterno. Ele é o Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Está lá em Isaías 7,14. Mateus capítulo 1, versículo 23. Jesus Cristo é tudo isso. Jesus Cristo é Deus, é Pai, é o Senhor. Ele é tudo isso. Mas, infelizmente existem pessoas que não acreditam nisso. Infelizmente existem pessoas que não acreditam nessa realidade. Tem gente que não acredita que Jesus é Deus. Tem gente que não acredita que Jesus é o Senhor. Muitas bandas de rock zombam de Jesus Cristo, colocam Jesus Cristo na capa dos seus discos de maneira vexatória, colocam Jesus de calcinha, sutiã, Jesus Cristo em posições sexuais, Jesus Cristo em posições depravadas. Eu tenho acompanhado, tenho feito estudo sobre rock and roll satânico e diabólico e eu tenho visto a tamanha afronta de Satanás usando cantores de rock perturbados, drogados, endemoniados para blasfemarem de Jesus Cristo. Mas eles estarão diante do Cordeiro naquele dia. A Bíblia diz na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, Paulo deixou bem claro, Paulo deixou escrito que todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo e vão receber a recompensa das suas obras, quer sejam boas ou quer sejam obras más, obras ruins. Então não adianta zombar de Jesus Cristo. Esses que zombam de Jesus Cristo, eles vão pagar o preço. A Bíblia também diz lá em Isaías, no capítulo 45, versículo 23, onde o próprio Deus Jeová diz que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. E em Filipenses, no capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo diz que todos vão se dobrar diante de Jesus Cristo. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Como sabemos desde o Velho Testamento, desde a Antiga Aliança, desde o Antigo Pacto, nós sabemos que só existe um Deus. Então não pode haver dois deuses no dia em que todos se curvarem diante de Jesus. Nós precisamos entender o que é figura de linguagem. Para não entendermos que Jeová fala em Isaías 45, 23, que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará o nome dele, Jeová falando como Deus, como eterno Deus. E o apóstolo Paulo diz que todos vão se curvar diante de Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará aos pés de Jesus Cristo. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esse versículo é muito simples de entender. Basta colocarmos em mente que Jesus Cristo é o Deus Jeová. Por isso, aos pés de Cristo, toda a humanidade vai ter que confessar que Ele é o Senhor. E quando diz que é para a glória do Deus Pai,
Eu volto a repetir, não existem dois deuses, de modo que Jesus seja um Deus e Jeová um segundo Deus, ou Jeová um primeiro Deus e Jesus um segundo Deus. Isso não existe, isso seria politeísmo. É apenas uma figura de linguagem, ou seja, é um cumprimento da palavra que está lá no Velho Testamento, em Isaías 45:23, se cumpre em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 10. Paulo não escreveu enganado, Paulo tinha consciência de que o Filho Jesus Cristo, ele está junto com o Pai. Não junto porque são dois deuses, mas junto porque o próprio Deus é Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo que veio à Terra, a mesma pessoa de Jeová. Não existe essa de duas, três pessoas. Se duas, três pessoas representam dois, três deuses, isso é heresia. Se duas, três pessoas representam dois, três seres divinos, tá errado, tá errado. Só existe um Deus. Em toda a escritura, do começo ao fim, só existe um Deus. Então, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, sem errar, Jesus Cristo é Deus. E quando Jesus fala do Pai dele, é porque ele, sendo Deus, ele se fez carne e veio à Terra. Para você que não entende esse mistério, para você que acha impossível que isso seja verdade, você que pertence a outra igreja, a outra congregação, uma congregação que nega que Jesus é Deus, uma congregação que só diz que Jeová é Deus e Jesus é uma criatura, você foi enganado por falsos estudos. Você foi enganado por falsos homens que quiseram interpretar a Bíblia para você e você acreditou neles. Mas eu te convido a examinar a Escritura. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 23 e abrir a sua Bíblia em João 10:11. E veja se Jesus é o bom pastor e se tem condição de Jesus Cristo não ser o mesmo pastor Jeová que Davi falou no Salmo 23. O próprio Jesus Cristo jamais abriu a boca para dizer Jeová é meu pastor. Jamais. Pelo contrário, Cristo diz, eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Cristo fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E agora na questão das testemunhas, que Jeová diz, vocês são minhas testemunhas, nós vamos também agora, eu já li Isaías 43, versículo 10, onde Jeová diz, vocês são minhas testemunhas. Agora nós vamos ver aqui Atos dos Apóstolos. Vamos ver o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Vamos ver de quem nós, cristãos, devemos ser testemunhas. É o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver o versículo 8. Jesus Cristo disse o seguinte, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu vou repetir. Jesus Cristo disse, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora vamos analisar e raciocinar. Jeová diz, vocês são minhas testemunhas. E aqui Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judá, Samaria e até os confins da terra. Então devemos ser testemunhas de quem? Segundo Atos dos Apóstolos, devemos ser testemunhas de Jesus. E por que testemunhas de Jesus, se no Velho Testamento Jeová fala com o povo de Israel, vocês são minhas testemunhas? Mais um texto que deixa claro que não existem dois deuses, exigindo que nós sejamos testemunhas dele ou deles, no plural. Não existem dois deuses. É o mesmo Deus Jeová do Velho Testamento, ele se fez carne e na terra ele apareceu como um ser humano. Ele apareceu aqui como homem, sem deixar de ser Deus no céu. A glória ele deixou no céu. Ele esvaziou-se da sua glória no céu. Mas aqui na terra ele não apareceu como o Deus Todo-Poderoso. Ele apareceu como homem, mesmo sendo Deus, quero deixar claro isso, mesmo sendo Deus, ele apareceu num corpo humano. Ele apareceu em natureza humana. Ele apareceu em fraqueza humana, vamos dizer assim. Porém, ele nunca cometeu pecado. Jesus Cristo nunca cometeu pecado. Por isso podemos compreender. Podemos compreender perfeitamente que ele, Cristo, a divindade de Cristo, ou seja, Deus em Cristo, é visto nisso. Porque não existe homem que viveu sem pecado, ou que vive sem pecado. Todo homem peca. Até os anjos no céu pecaram e foram expulsos. Satanás foi expulso com os anjos, com a terça parte dos anjos, diz a Escritura. Então aquele que não peca, aquele que é santo,
e 3 vezes santo, segundo as Escrituras, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe essa ideia de 2 salvadores. Não existe essa ideia de 2 deuses. Não existe essa ideia do Deus Jeová ser um Deus e Jesus Cristo um Deus menor ou uma criatura. Porque Cristo nunca foi inventado ou nunca foi criado por outro Deus. Ele é eterno. Assim como o Pai é eterno, Jesus é eterno, porque ele é o Pai. Quando ele diz em João, eu e o Pai somos um, quero já falar também dessa palavra. A palavra errad no hebraico, essa palavra, a palavra errad, que é o en no grego, essa palavra significa unidade. Porém, muitas pessoas dizem que Deus, por ser uma divindade, Deus, por ser único, não é um Deus plural. Ou seja, ao imaginarmos que Deus é uma unidade composta, muitas pessoas negam isso porque Deus, sendo um só, não tem ninguém do lado dele. E existe o pensamento trinitário que ensina que em um único Deus existe a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então, o que é mais coerente nas Escrituras é analisarmos que existe um único Deus, não 2 e nem 3 deuses. O que é mais coerente é analisarmos que existe um único Deus, e este único Deus, ele opera da maneira que ele quer por ser todo-poderoso. Por ser um Deus todo-poderoso, ele opera da maneira que ele quer. Então está escrito, Moisés deixou escrito, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só Senhor. Ou seja, Jeová é um só Senhor. É a palavra errad. Em hebraico se escreve echad, mas é errado. Então essa palavra significa um. Não 2, nem 3, nem 4. É a palavra errad. Até na numeração hebraica vai aparecer o número 1. Errad, que se escreve echad. Então quando Jesus Cristo fala eu e o Pai somos um, ainda que muita gente possa se escandalizar, porque Cristo usa um termo que também a gente vê sendo usado no texto, que diz que Adão e Eva são os dois uma só carne, não há motivo para escândalo. E eu vou explicar por quê. No grego, nós encontramos Jesus Cristo dizendo assim, ego kai ho, pater en esmen. No português fica, eu e o Pai somos um. Se Cristo está dizendo, eu e o Pai somos um, não há necessidade de consultar nem o grego, nem o hebraico, para entendermos que Cristo é Deus. E eu vou explicar por quê. Você não precisa do hebraico, você não precisa do grego, não precisa estudar a palavra errad ou echad, você não precisa estudar a palavra grega, o en, o esmen, o egokai, ho, pater, você não precisa estudar o João 10:30. Você não precisa buscar o hebraico nem o grego. Você só precisa se ligar numa coisa. Jeová, ao afirmar que ele é o único Deus, ele dá margem para que a gente possa aceitar um outro Deus do lado dele? A resposta é uma só. Não. Jeová dá margem para que a gente possa imaginar um outro Deus do lado dele, com base em Deuteronômio 6:4, onde Moisés diz, olha Israel, ouve que o Senhor nosso Deus é um só Deus. Não existe um Deus do lado do outro. Então não é necessário estudar o errad, essa palavra, não é necessário estudar o grego. Porque há um só Deus e ponto final. Não importa o que diz a palavra hebraica ou grega, quando o assunto é Jesus Cristo dizendo eu e o Pai somos um. Este um que Jesus quer dizer não é que ele está unido ao Pai, porque eu volto a repetir, isso contraria Deuteronômio 6:4. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Se ele é o único Deus, não tem outro Deus do lado dele. É simples, não precisa estudar grego e hebraico. Não precisa estudar grego e hebraico. É bom estudar. Eu estudo, eu faço pesquisa. Mas para caracterizar que Cristo é o único Deus, Jeová, para deixar claro que Jeová é o único Jesus Cristo, e não 2 deuses, 3 deuses, 4 deuses, para deixar claro que só existe um Deus, basta olhar para o Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, Jeová é o único Deus. No Novo Testamento, Jesus Cristo diz que ele está unido ao Pai dele. Basta raciocinar, não existem 2 deuses. Não existem 2 deuses. Então, como compreender as palavras de Jesus? Compreendendo que ele é o próprio Deus encarnado, aquele Deus que desceu do céu em forma humana. Vamos para João capítulo 8, para você entender melhor. João capítulo 8,
diz o seguinte: as pessoas estavam com dificuldade de compreender as palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo lançou essa mensagem aqui, ó, João capítulo 8, versículo 23. Mas ele continuou, Jesus no caso. Jesus disse o seguinte, ó, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não acreditarem que eu sou. Se vocês não acreditarem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Por que morrerão em seus pecados? Porque só quem perdoa pecado é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, nesse texto de João, capítulo 8, versículo 23, é mais uma prova de que ele é Deus. Não adianta a pessoa imaginar que Cristo foi enviado por Deus, portanto são dois deuses. Negativo. Você está endossando o politeísmo. Pelo fato de uma pessoa não compreender as Escrituras, ela cai no politeísmo. Qualquer pessoa que imaginar que Jeová enviou Jesus, mas no fundo, não foi ele mesmo, o próprio Deus, que desceu à terra, qualquer pessoa vai acreditar que tem dois deuses. Porque se Jesus Cristo é filho literal de Jeová, são dois deuses. Por um raciocínio lógico, um raciocínio simples. Se Jeová criou Jesus Cristo como seu filho, logo Jesus Cristo é outro Deus, porque ele tem todas as características de Jeová. Vamos fazer um raciocínio simples. O que gera um cachorro? Cachorro não pode gerar gato, ele só vai gerar um cachorro. O que gera um gato? Um gato não pode gerar um cachorro, só pode gerar gato. O que gera um leão? Leão gera leão. Uma vaca gera vaca. Ovelha gera ovelha. O mesmo princípio serve para Deus. Deus, o Deus Jeová, ele é o único Deus. Se ele tem um filho, literalmente falando, se é verdade que Jesus é o Filho de Deus, literal e não simbólico, e não como título, se ele é um filho à parte de Jeová, então no reino do céu tem dois deuses. Não precisa recorrer ao hebraico nem ao grego. Não precisa. Isso é questão de matemática. Jeová é um Deus. Ele criou o filho dele unigênito, ou seja, no grego monógenes, único, monógenes, ou no grego prototokos, ou protótokos, ou ainda como Paulo fala, proctotistes, que é uma palavra que depois a gente vai ver, que faz muita confusão na cabeça de quem não compreende a Bíblia. Acaba confundindo proctotistes com prototokos. Cristo é o primogênito. Em que sentido? Ele é o primogênito porque Jeová criou Jesus e depois Jeová teve outros filhos. No céu tem bilhões e bilhões de anjos. Como é que Jesus é o único Deus? O único Filho de Deus? Aí começam as dúvidas e começa a confusão bíblica. Então, para compreender que Jesus é o próprio Deus, basta analisar Jesus como Filho de Deus simbólico e não literal. E eu não estou cometendo nenhuma blasfêmia ao afirmar isso. É uma questão de matemática. Há um só Deus no céu. Se Jesus Cristo não é o próprio Deus Jeová, então não há um só Deus no céu. Existem dois. Essa é a verdade. Agora, se Cristo é um Deus, se Cristo é Filho de Deus, simbolicamente falando, em figura de linguagem, então continua no céu havendo um Deus só. Porque o próprio Deus Jeová é Jesus. É aquele que se manifestou na terra em forma humana. E isso é o que está mais coerente com o que Paulo ensina. Porque Paulo pergunta para Jeová, quem és tu, Senhor? Lembrando que o Senhor de Paulo não era Jesus. Paulo matava, Saulo de Tarso matava os cristãos. Em Atos capítulo 9 está registrado que Saulo de Tarso, ele tinha cartas para distribuir para as autoridades de diversas cidades, e onde encontrasse um cristão cultuando, adorando o nome de Jesus, ele ia forçar esse cristão a blasfemar o nome do Senhor. Depois ele mesmo, após a sua conversão, o apóstolo Paulo, o antigo Saulo, ele fala que forçava os cristãos a blasfemarem o nome do Senhor. O nome do Senhor é Jesus. Não é Jeová no Novo Testamento. Digo a você que me ouve, não tem sentido Paulo forçar os cristãos a blasfemar o nome de Jeová se o apóstolo Paulo, se o próprio Saulo saía perseguindo os cristãos em nome de Jeová. Ele pensava que estava fazendo a vontade de Jeová, fazendo os cristãos blasfemarem o nome de Jeová. Isso não tem sentido. Então, para que o apóstolo Paulo, o antigo Saulo,
para que ele dê o seu testemunho e diga que forçava os cristãos a blasfemar o nome do Senhor, é porque ele compreendeu que este Senhor Jeová, ele é o próprio Jesus Cristo. Jeová se fez carne, Jeová se tornou Senhor e Salvador na terra como homem. É por isso que quando Paulo tem aquela visão, a voz do céu diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Este Senhor, na cabeça de Saulo, é o Senhor Jeová e não tem outro. Ele clamou por Jeová, ele clamou pelo Senhor Jeová, que ele conhecia e servia, porque ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Toda a lei, toda a Torá, Paulo guardava, pelo menos ele tentava guardar a lei de Moisés, o antigo pacto. Então Saulo estava amparado, ele estava agindo sob a luz do Velho Testamento, sob a luz da lei mosaica. Então, jamais vão me convencer de que existem dois senhores. Um era o Senhor de Saulo, o outro é o Senhor Jesus. Isso é balela, negativo. Saulo de Tarso se converteu quando ele descobriu que Jeová é o Senhor. A voz do céu disse para ele: Saulo, Saulo, eu sou Jesus, por que você me persegue? Saulo estava matando cristãos. E ele pergunta: quem és Senhor? Ou Jeová? Ou no grego Kyrios? Ou no latim Kyrie? Adonai é Deus, é o Senhor. Não existem dois deuses. Este áudio, este vídeo, trata da divindade de Jesus. E outros estudos, outros textos que provam a divindade de Jesus Cristo, é muito simples. Basta você abrir a Bíblia atentamente e você enxergar que Jesus Cristo é Deus. Vamos ver o texto de Isaías 10, 21, que diz que os remanescentes se converterão. Os remanescentes de Jacó, eles se converterão ao Deus poderoso. Então o texto de Isaías, se o povo vai se converter ao Deus poderoso, o texto de Isaías 9:6, que já foi lido, exalta sim Cristo como Deus. E o povo se converte a Cristo, porque é aos pés de Cristo que vão se curvar e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Agora olha a confusão dos grupos que negam que Jesus é Deus. Mais uma confusão. Eu já falei da confusão sobre o pastor. Esses grupos que dizem que Jesus não é Deus, faz uma confusão tremenda, levando o povo a crer que Jeová, no Salmo 23, é o pastor, e João 10, 11, aparece Jesus como bom pastor, então são dois pastores. Isso é heresia e politeísmo. Isso aí é mentira. Há um só pastor, diz a palavra, e um só Deus e um só Salvador. A mesma confusão acontece aqui. Ó. Isaías 9,6 diz que Jesus é o Deus forte. E diz que o povo, os remanescentes de Jacó, os judeus no caso, todo o povo judeu hoje e a partir de hoje, eles estão se convertendo a Jesus Cristo, ao cristianismo, vamos dizer assim. Uns abandonam o judaísmo, partem para o cristianismo. Como é que o povo está se convertendo ao Deus forte, se esse Deus forte de Isaías é Jesus, mas ele não é Jeová? Olha a confusão. Olha a confusão. Jesus Cristo, segundo as seitas religiosas, que ensina muita heresia, né, e muitas mentiras, porque distorce o texto bíblico, eles querem transmitir a ideia de que Jeová é um e Jesus é outro. Mas Isaías desmascara isso. Isaías 9,6 fala que Jesus é o Deus forte e acabou. E o povo tem que se converter ao Deus forte. Este Deus forte é Jeová, porque ele é Jesus o Salvador. Só existe um Salvador. Então o que acontece? Eu também li Isaías 42:8, onde Jeová diz que não divide a glória dele com ninguém. Olha outra confusão aqui, causada por esses grupos que afirmam que Jesus não é Jeová, não é Deus. Olha só o que Jesus diz aqui. Primeiro eu vou falar sobre Isaías 42:8, onde Jeová diz: eu sou o Senhor, eu não divido a minha glória com ninguém, nem divido minha glória com as imagens de escultura. Isso já ficou esclarecido. Jeová não divide da glória dele com ninguém. Mas olha que confusão aqui, se a gente analisar que Jesus não é o próprio Deus. Jesus diz o seguinte, ó, e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Aí surge uma pergunta, e a pergunta é a seguinte, se Jeová não divide a glória dele com ninguém, como é que Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra? Aí já fica uma pergunta aí. Para que Jesus Cristo receba todo o poder no céu e na terra, e este poder tem que vir da mão de Deus, da mão de Jeová, fica claro, mais claro que isso não dá. Fica claro que Jesus Cristo, para receber todo o poder no céu e na terra, ele é a pessoa de Jeová na terra. Ele é o próprio Deus encarnado. Porque Jeová
jamais daria para outro a sua glória. Agora nós vamos ler que Jesus recebe a glória de Jeová lá em Colossenses, no capítulo 2, Colossenses 2:9. Vamos dar uma conferida lá em Colossenses 2:9, que tem um texto importante, que diz o seguinte: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Cristo habita todos os atributos do Deus Jeová. E eu acabei de ler Isaías, onde Jeová diz que não divide a glória dele com ninguém. Se Jesus tem todos os atributos de Jeová, se habita corporalmente em Cristo toda a plenitude de Jeová, Cristo é Deus, Cristo é Jeová. E ponto final. Não adianta outras Bíblias traduzirem esse texto de forma diferente, como algumas Bíblias que dizem que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da qualidade divina. Negativo, não é qualidade divina. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude de Deus está em Cristo, porque Ele é Deus. Agora a gente vai ler em Filipenses. Eu falei de Filipenses, a gente vai para Filipenses, capítulo 2, o versículo 5 e 6, que diz o seguinte. 5, 6 e 7. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses dizendo o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, em outras Bíblias vai estar, embora estava em forma de Deus no céu, né? Aqui está, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Em outras Bíblias está escrito: embora estando em forma de Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aí surge uma pergunta: quem tornou-se semelhante aos homens? Quem estava em forma de Deus no céu? Jeová diz que só ele é Deus. Então no céu estava Jeová Deus. Jesus é Jeová Deus. Ele estava como Deus no céu. Esvaziou-se de sua glória e ele, por livre e espontânea vontade, ele desceu à terra em forma humana. É isso que significa Deus enviou o seu Filho unigênito. Jeová enviou Jesus. Não significa dois deuses. Significa que Jeová, ele sendo Jesus, ele se fez carne e veio à terra. Do grego sarx e geneto e do latim et incarnatus est. Deus se fez carne. Deus, ele se fez carne de livre e espontânea vontade. Não foi um Deus que obrigou outro Deus a descer do céu. Não foi outro Deus que, com medo da cruz do Calvário, empurrou o filho dele para vir à terra. Negativo. É um Deus que se fez carne. Esse Deus é o único Salvador que já foi lido em Oséias. Oséias 13, versículo 4, Isaías 43, 11. Este mesmo Deus, ele se fez carne. Quem não acredita nisso, vai morrer em seus pecados, como Jesus Cristo falou, no capítulo 8 de João, do Evangelho de João, versículo 23 e 24. Eu sou de cima, vocês são de baixo, disse Jesus. Eu sou lá de cima, vocês são daqui de baixo, da terra. Eu não sou desse mundo. Jesus disse: vocês, seres humanos, vocês são daqui, deste mundo. Eu não sou deste mundo. E o versículo do capítulo 8 de João, voltando lá para João, Jesus Cristo disse: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. E aí tentaram se escandalizar. Tentaram não, se escandalizaram com Jesus, dizendo que ele não tinha nem 50 anos, como que ele poderia ter visto Abraão? E Cristo disse que Abraão me viu e se alegrou. Em outros vídeos eu já expliquei como foi que Abraão viu Jesus. Quando Jesus Cristo apareceu na casa de Abraão, anunciando o nascimento de Isaac e anunciando a destruição de Sodoma e Gomorra. Anunciando a destruição de Sodoma e Gomorra. Quando Cristo, sendo Deus, ele enviou 2 anjos para Sodoma e Gomorra e ele ficou com Abraão conversando. E Abraão por várias vezes falava: Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, e se tiverem pessoas justas lá, o Senhor vai dar livramento e etc. Está em Gênesis capítulo 18. A visita do Senhor à casa de Abraão é a visita do próprio Senhor Jesus à casa de Abraão. Por isso que em João, no capítulo 8, do versículo 56 ao 58, Jesus Cristo diz claramente: Abraão me viu e se alegrou. Aí os judeus se escandalizaram, porque Cristo estava com a idade mais ou menos de 30 anos, como que ele teria visto Abraão, que já estava morto há séculos, há milênios atrás? Então Cristo prova que ele é Deus.
A divindade de Cristo está nas Escrituras. A divindade de Cristo é comprovada na Bíblia. Cristo é Deus porque a Bíblia mostra que Ele é Deus. Cristo é Deus porque Isaías 9,6 diz que Ele é o Deus forte. Cristo é Deus porque Moisés diz que só Jeová é Deus. E Cristo desceu do céu porque lá Ele estava em forma de Deus. Então Ele é Jeová. Cristo é Deus porque Ele é a luz do mundo. Jeová é a luz. Cristo é Deus porque Ele é o juiz. Jeová é o juiz. Cristo é Deus porque Ele é o Salvador, Jeová é o Salvador, em Isaías 43:11. Cristo é Deus porque Ele é o Redentor, Jeová é o Redentor. Cristo é Deus porque Ele é a porta das ovelhas. Cristo é Deus porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Cristo é Deus porque em João 11, versículo 25, Ele fala que Ele é a própria ressurreição. Aí vem a pergunta, foi Deus que ressuscitou Jesus, então Jesus é um, Deus é outro. Negativo. O próprio Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Não existe um Deus ressuscitando o outro. Cristo diz o seguinte, ego eimi, no grego, ego eimi, ho anastasis. João 11:25 diz, eu sou a ressurreição. Cristo quer dizer no grego, eu sou a ressurreição. Ego eimi, ho anastasis. A palavra anastasis é ressurreição. E usando esse texto aqui podemos desmascarar os espíritas que dizem que existe a reencarnação. Não existe reencarnação. Cristo disse, ego eimi ho anastasis. Ego eimi, eu sou ho anastasis, a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Jesus não disse que um é a ressurreição e quando ele morrer, outro vai ressuscitar ele, etc. Embora a Bíblia diga que Deus ressuscitou a Jesus. Mas isso foi a forma que o escritor encontrou para deixar registrado no texto. O escritor deixou registrado no texto que Deus ressuscitou a Jesus. E isso passa a ideia de que há dois deuses, ou duas pessoas que uma ressuscita a outra. Mas antes da morte de Jesus, ele mesmo já disse, a minha vida eu mesmo a dou para depois tomá-la de volta. Ele já tinha avisado que no terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos. Ele tem poder, ele tem um poder sobre a morte, porque ele é a vida e a ressurreição. João 11:25 ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem tem fé em mim, nunca morrerá. E ele ainda faz a pergunta, tu crês nisso? Crês tu isso? Ou seja, se ele não fosse Deus, ele seria o maior mentiroso. Se Jesus Cristo não fosse Deus, ele seria o homem mais mentiroso da história. Porque tudo o que Deus é, Jesus Cristo diz que ele é. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Não existe desculpa. Não existe desculpa. Se você não crê que Jesus é Deus, meu amigo, eu tenho pena de ti. Se você não crê que Jesus Cristo é o Salvador, eu tenho pena de ti. Se você não crê que Jesus é o Salvador, se você não acredita, você é um coitado ou miserável. Você precisa da graça de Jesus Cristo. Você precisa se entregar àquele que disse, eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Não existe outro Deus para te salvar, só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é aquele que está assentado no trono de Jeová. E o que Jesus faz assentado no trono de Jeová? Em Apocalipse 7, versículo 17. O Cordeiro, Jesus, está assentado sobre o trono de Jeová. Ele está no meio do trono. Ele está no meio do trono. Ele não está à direita ou à esquerda, porque isso é figura de linguagem. Quando Deus diz, assenta-te à minha direita, isso é figura de linguagem. Você tem que entender isso. Um Deus não chama outro Deus para estar do lado dele. E quando você vê João falando no Apocalipse 7, versículo 17, você não vê Jesus na direita de Deus nem na esquerda. Você vê Jesus, o Cordeiro que foi morto e reviveu, ele assentado no meio do trono. Ele está assentado no centro do trono, no meio do trono. Porque Cristo está entronizado como Deus. E no livro do Apocalipse, no capítulo 4 e outros capítulos, você vê o Cordeiro recebendo glória, recebendo honra, recebendo toda a espécie de louvor e adoração. Se Jesus Cristo não fosse Deus, ele jamais receberia glória, jamais receberia honra, ele jamais seria adorado. Tudo indica nas Escrituras que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Eu quero encerrar esse áudio, já cheguei aqui a 1h10. Eu vou continuar essa série mostrando a divindade de Jesus Cristo. Mas eu preciso encerrar aqui,
para dar continuidade em outros vídeos, em outros áudios, para não ficar também um vídeo ou um áudio muito extenso. Que você fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você compreenda que só existe um Deus na Escritura. Jesus diz, eu e o Pai somos um. E a Bíblia diz que o Pai, o Filho, o Espírito Santo são manifestações do mesmo Deus. Há um só Deus, diz Tiago 2,19, e há um só Deus e um só pastor, diz Efésios capítulo 4. E no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, diz que Jesus Cristo é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Portanto, ele é Deus. Ele não seria Senhor dos senhores nem Rei dos reis se ele não fosse o próprio Deus Jeová. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, medite nas Escrituras, leia a palavra de Deus para que você seja sábio e ninguém te engane com falsos estudos bíblicos. Que você possa crer que Jesus Cristo é Deus e em breve ele voltará para buscar o seu povo. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, eu me despeço. Amém.